eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TVJET. Hoje nós vamos dar uma palhinha para a faculdade, já estou profetizando aí, para o seminário Koinonia. Aqui na Igreja Batista Getsemane tem uma escola de profetas e hoje a gente está com o diretor acadêmico e o coordenador da pós-graduação, Tiago Monteiro, Serginho Terra. Bem-vindos ao Conversão. Obrigado. Prazer, privilégio. Menino, sério? Por enquanto. Tá. Só no começo. Me responde uma coisa. Certo. Só quem quer ser pastor deve ir para o Koinonia? Não, isso é um erro. Mito. É um erro comum, né? O Koinonia, hoje o perfil do aluno, óbvio que a gente recebe esses que querem ser os oficiais da igreja, pastores, tem a vocação ministerial, mas a gente recebe também, né, muita gente curiosa, quer aprender mais da Bíblia, a gente ouve muito isso. Isso é legal, não é? Quero aprender mais da Bíblia, e é o lugar, o Koinonia é o espaço dessas pessoas, né? E a gente também recebe esse público que não quero ser pastor, mas sou líder de igreja. Sente a necessidade de um preparo. Perfeito, eu sou líder ministerial, né? Então a gente tem muito diácono, a gente tem vários professores de escola bíblica, kids, né? A turma, graças a Deus, né? Para a educação junto com as nossas crianças. Enfim, o seminário teológico, eu sempre digo isso, o seminário teológico é para todo aquele que quer servir melhor a Jesus Cristo, que quer servir melhor a igreja do Senhor Jesus. Se você tem esse desejo, o seminário Koinonia é o seu lugar. E a grade, por alto, assim, o que é oferecido? É interessante, Priscila, que a gente tem até uma série, muitos alunos que estão fazendo uma segunda graduação, já tem outras especializações, mas vem uma necessidade de estudar a Bíblia mais profundamente. Então, você tem advogado, você tem médico, você tem vários tipos de pessoas e várias profissões, mas quando eles pensam na Bíblia Sagrada, eles falam assim, cara, eu preciso aprofundar. Então, quando a gente pensa na própria grade mesmo do seminário, que ele tem a possibilidade do reconhecimento pelo MEC, a gente pensa numa grade pautada mesmo em uma faculdade séria, acadêmica, que a gente consiga responder muitos quesitos para que depois você consiga fazer a sua convalidação, a sua validação pelo MEC. Tá, então quem entra no Koinonia sai conhecendo a Bíblia toda? Eu respondo aqui? Não. Não, porque a Bíblia é nova sempre, né? Se renova. Porque a experiência com a Bíblia, ela é individual, né? Ela é experiencial, né? A gente, bacana isso, hein, Tiago? A gente tem na Bíblia Sagrada, né, nossos pais reformadores legaram isso pra gente, né? A sola escritura, a autoridade bíblica, né? Então, para nós evangélicos, oriundos desse movimento histórico, a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de autoridade. Código de fé e prática. A gente não se submete mais a um magistério, a um ministério específico. Não, a gente submete, segundo a minha livre interpretação, ao texto. E isso é profético, né? Isso é relacional. A Bíblia me afeta, isso é muito individual. Agora, o que o seminário vai dar para o aluno? As ferramentas, o caminho. O seminário vai ajudar o aluno a descobrir o texto e se descobrir diante desse afeto com o texto. Isso o seminário vai dar. Legal. Olha só, tá na moda, mas é fácil ser cristão hoje em dia? De maneira nenhuma. Não é fácil ser cristão. Inclusive, pensando nessa ideia do texto e da Bíblia Sagrada, a gente vai vendo que a percepção sobre a Bíblia Sagrada e sobre o texto, ela vai mudando. Então, se você pegar, né, os próprios livros do Gênesis, Deus é tido como um criador. Depois dos 10 mandamentos em Moisés, ele já é percebido como um legislador, e tudo isso, né, nos profetas, como Isaías, ele é o pai do órfão e da viúva. Então o texto, a gente não tem alteração no texto, mas na percepção que temos a partir do texto e a partir de como nós nos relacionamos com ele, nós vamos mudando a nossa percepção desse Deus que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós vamos mudando. Por que é difícil ser cristão? Porque às vezes as perguntas que nós fazemos e que nos são feitas, a gente não consegue encontrar a resposta no texto. Porque a nossa percepção, isso é muito claro para nós. Aquilo que acreditávamos quando convertemos,
os princípios basicamente são os mesmos, mas a nossa percepção já foi mudada. Como que a gente responde essas perguntas hoje? Voltando para o texto. Não é fácil porque, como o próprio Cristo, nós estamos falando de alteridade, nós estamos falando de abnegação, nós estamos falando de se dar pelo outro. Então isso nunca vai ser fácil ser cristão. Tiago, você é advogado, pastor, professor, teólogo, você tem múltiplas funções. Todas essas atribuições contribuem para essa administração, essa diretoria geral do Koinonia? Soma nas suas funções hoje? Sim e não. Opa, por quê? Sim, porque a capacidade... Conhecimento é bom, né? A capacidade, o repertório, acredito que eu tenha alguma autoridade para poder dialogar filosoficamente, teologicamente, seja com o santo ou seja com o profano. Bacana. Ok, mas quando eu fui convidado pelo pastor Jorge Linhares para assumir o seminário, eu estava assumindo um espaço muito bem consolidado, muito bem ocupado pelo pastor Elienos. E a pastora Esmeralda, né? E a pastora Esmeralda, que são meus discipuladores. Maravilhosos. Que são pessoas que eu tenho mais do que respeito, sabe? É uma admiração. Uhum. Então, isso foi a minha esposa sabe o que eu passei. A alma, o ventre... sentiu o que eu passei no físico, no emocional, no medo de não dar conta, no medo de não dar resposta, a expectativa gerada, não conseguir responder a expectativa gerada. Não que esse medo passou. Tá, mas o vamos medo, dizer, esse temor é bacana. Acredito que me trouxe até aqui, né? Mas hoje vamos dizer que eu estou mais com confiança. Glória a Deus, isso é bom. Excelente. E você? Não vamos contar para todo mundo, mas essa filosofia toda se expressa na pregação e no ensino da palavra? Com toda certeza, né? A teologia e a filosofia, elas são aliadas. Faculdades, né? Tem gente que não gosta que a gente chama de irmãs, mas a gente pode chamar de prima? Pode chamar de primas, Pode chamar de prima? Pode. Mas se a gente está falando sobre a reflexão sobre Deus e sobre a Bíblia Sagrada, sobre tudo que aconteceu na história, né, da Bíblia, a filosofia é a reflexão sobre a história da humanidade, sobre aquilo que a gente olha para trás e o que eu posso aprender a partir daquilo. Como que esse problema lá de trás ele interfere hoje. Então, com toda certeza... Você falou um negócio sério aí. A Bíblia é atual ou ela precisa ser atualizada? Maldade. Olha, que maldade, né? Eu sei. Quem tem ouvidos ouça, né? Então, a Bíblia ela é sempre atual. A Bíblia ela é sempre atual. O que eu consideraria são as percepções que nós temos em relação ao divino. Como eu disse, Deus, ele vai sendo percebido de maneira diferente. Nós não percebemos Deus hoje, né? Eu entrei numa igreja com 13 anos, eu tenho 40. Eu não percebo Deus da mesma maneira. Então esse Deus criador, que virou um legislador, que depois virou o pai do órfão da viúva, depois virou um Deus santo, depois virou um Deus de amor no Novo Testamento, esse Deus ele é percebido. Então, nesse sentido de traduzir para uma pessoa e entender, cara, qual o momento que ela está vivendo? O que eu preciso falar para ela, para que ela entenda que esse Deus é o mesmo Deus da Bíblia? Porque, às vezes, não tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com a percepção que a gente tem da pessoa. Por isso que tem um pastor que eu gosto muito, que é o Eugene Peterson, ele fala assim que os pastores eles foram treinados para falar, mas não foram treinados para ouvir. Verdade. Então, como que vamos falar sobre Deus se nós não ouvimos o que as pessoas têm para falar? Na aula de teontologia, a primeira coisa que a gente pergunta é como você enxerga Deus? Como você percebe Deus? Porque a partir dessa percepção, agora eu tenho a Bíblia Sagrada para te dar mais ferramentas para que você melhore essa percepção. Então, as pessoas, sim, elas precisam ser atualizadas, porque essa experiência... E eu gosto muito dessa ideia, né? Que você conhece Deus no sentido racional, lógico? Não. Você não conhece. Mas você pode experimentar Deus. Você experimenta Deus, seja num beijo de um filho, seja numa comunhão com os amigos, numa mesa. Você experimenta a humanidade e a bênção de Deus nesse lugar. Então, nesse sentido, a gente precisa, sim... Atualizar, escutar as pessoas. Eu sempre digo
que Deus é improvável, mas não impossível. Ok. Deus é improvável, porque ele toda ciência tem seu objeto de estudo. A matemática vai estudar a relação com os números, a geografia com espaço geográfico, sei lá. A biologia com a bios, a teologia, qual que é o objeto? Deus. Mas Deus é um objeto de estudo? Não. Ele transcende a isso. Nós somos cartesianos demais. Nós somos lineares demais. A gente quer sistematizar tudo. E Deus é experiência. Nesse sentido, a gente tem que reconhecer que nós somos devedores da teologia pentecostal. Ok. Porque ela é uma boa resposta ao liberalismo teológico, pós-iluminismo, que tentou dominar Deus, que tentou manipular Deus para além desse viés aí da simples definição, e tentou de fato castrar. E é impossível. Deus, nesse sentido, é improvável, mas ele não é impossível. Ele não pode ser provado cabalmente, racionalmente. Deus não cabe na mentalidade humana, não de forma exauriente. O que nós temos é a revelação. A revelação de Deus é mais do que suficiente. Seja para a conversão, seja para essa relação, essa expressão que estou insistindo nela aqui, que é o afeto. E isso a gente tem mais do que suficiência da revelação de Deus. E a Bíblia Sagrada é um excelente caminho para isso. Excelente. Tá, antes da gente continuar aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está falando de Bíblia, de Deus, de tanta coisa maravilhosa a respeito de teologia, quais são as estratégias atualizadas para a gente comunicar tudo isso para o aluno lá na ponta? Porque tudo bem, a gente sente, a gente tem essas emoções, a alma aflorada. Vai lá, como é que a gente põe hoje, com tanta concorrência, com tecnologia, como é que a gente coloca na aula lá para ele? Tá. Esse é um desafio que a gente tem, né? É um desafio. É um desafio, isso é um desafio pedagógico que o Koinonia tem, pegando emprestado a fala do pastor Serginho, o nosso público, ele tem esse público que já tem uma graduação, que já tem uma formação, mas a gente tem aquele senhorzinho, aquela senhora, né? Que está aí há 30 anos sem estudar e que agora matriculou no seminário. E que chega com a gente, porque a gente usa toda a tecnologia, a gente usa aplicativo, a gente está conectado com esse tempo. E aí, chega lá no nosso gabinete, nossa, será que eu vou dar conta? Esses desafios da comunicação, a gente tem que estar muito atento. Eu tenho que estar muito atento. Para a gente não ficar ultrapassado. Para a gente conseguir falar em qualquer plataforma e conseguir ser relevante com os múltiplos ouvidos que a gente tem no Koinonia. Atendendo à expectativa desse universo de alunos diferentes. Acho que a gente tem conseguido. Porque, graças a Deus, o seminário está no ascendente. Acho que a gente está no caminho certo. Você ia falar? Não, na verdade, sobre essa ideia de experimentar Deus, eu ia falar que eu ia dar um testemunho. Conta o testemunho, conta bem, seu irmão. Foi muito interessante. Eu fui para Porto Alegre recente e sabe aquelas coisas assim, acabei de descer no aeroporto, entrei num táxi para ir pro hotel, literalmente. Natural, né? Natural. Entrei no táxi, sentei lá no banco, o taxista virou e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus passageiros? Os passageiros? Eu falei, pode. Ele falou assim, os cristãos dizem que a gente vê Deus. Você acredita que a gente vê Deus? E aí? Eu falei assim, cara, será que é o táxi do Gugu? Pensei se tinha uma pegadinha, né? Pegadinha, né? Eu falei, você tá filmando? O pastor Jorge que mandou. Deixa eu testar você à distância. Não tenho cara de pastor, não parece... literalmente, com certeza, eu não entrei no táxi. Ele falou, tem um pastor entrando aqui. Não. Com certeza não. E aí eu pensei, como eu vou responder essa pergunta? Eu não tô na igreja, eu não tô pregando, eu não tô falando, eu não tô dando aula. Eu não posso dar uma resposta que eu daria em sala de aula. Eu não posso dar uma resposta que eu daria, às vezes, no púlpito da igreja. Eu tô falando para um ateu. E ele falou assim, eu sou ateu. E eu pergunto. E a última pessoa que eu perguntei isso aqui foi uma freira. Opa! Aí eu pensei o que eu vou responder para esse cara? Eu falei assim, eu também acho que a gente não vê Deus. Ele é mesmo? Sim. Mas os cristãos falam que a gente vê Deus. Ele falando comigo, né? Falei, mano, mas talvez eu percebo que a gente não vê Deus. Mas eu falei assim, eu acredito fielmente que a gente experimenta Deus. Opa, saiu pela
Aí ele falou assim, mas como assim? Como que a gente experimenta Deus? Eu falei assim, você lembra de um tsunami que acontece no Japão, uma catástrofe, uma tragédia? Ele, sim. Às vezes as pessoas perguntam nesses momentos, onde está Deus? Cadê Deus que não cuidou? Nas tragédias, né? Né? O problema mesmo da Teodiceia, o problema do mal, como que aconteceu isso? Por que Deus não permitiu que isso acontecesse? Eu falei, você lembra desses problemas assim que realmente afligem a humanidade há muito tempo? Ele falou, sim. Eu falei, sabe quando uma pessoa ela larga a empresa dela, ela larga a família, ela larga o trabalho, seja com a Cruz Vermelha, ou seja ela de forma pessoal mesmo, e ela vai lá ajudar essas pessoas que estão com problemas? Eu falei, a gente só acredita em bondade que vem de Deus. Então nessa bondade a gente está experimentando Deus. Muitas vezes a gente não está nominando Deus, mas a gente está experimentando Deus na bondade que acontece quando as pessoas ajudam umas às outras. Acredito muito nisso, ver Cristo no irmão, nas ações. E aí ele chegou e falou assim, cara, eu sou ateu, mas eu gostei dessa ideia. Eu falei assim, mas eu vou te mostrar uma outra realidade que você experimenta Deus. Você tem filho? Ele falou, tenho. Eu falei, eu também tenho uma menininha. Ele falou, tem um de 12, um de 9. Falei assim, sabe quando seu filho, você está trabalhando, ele chega na sua casa, ele te dá um beijo, ele te dá um aperto e fala assim, papai, te amo, que bom que você chegou em casa, tava com saudade. Falei assim, você experimentou Deus agora. Deus acabou de te dar um beijo, acabou de te dar um abraço. Saiu bem, hein, Serginho? Sabe o que ele falou pra mim? Sabe o que ele falou pra mim, Pri? Ele falou assim, como é que você chama? Eu falei, Serginho, e prazer, eu sou cristão. Ele, você nem parece crente. Ah, que legal. Eu falei assim, tá bom. Quer dizer, ele não estava te testando, ele realmente está com um anseio de conhecer e encontrar Deus, Aí ele né? falou assim, você nunca imaginaria que você é crente. Eu falei, inclusive, sou crente, sou pastor. Ele é mesmo? Eu falei, é. Deixa eu te falar uma coisa agora. Eu queria te pedir duas coisas. Já que você me pediu uma coisa quando eu entrei no seu táxi, eu queria te pedir duas coisas. Você deixa eu orar por você? Ele falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, eu não acredito nesse Deus que me vendem, não. Mas eu acredito nisso aí que você me falou. Que legal. Você deixa eu orar? Eu orei com ele. Aí eu falei, agora a segunda coisa. Se eu te pedir, você vai fazer? Eu fiz o que você me pediu, hein? Tô tipo Paulo em Filemon, né? Você tá me devendo. Você tá me devendo. Aí eu falei assim, você vai procurar uma igreja. Se você não gostar da primeira, você vai na segunda. Se na segunda você não gostar, você vai na terceira. Até você entender que aquilo que a gente conversou aqui faz sentido. Ele falou assim, você não tem cara de pastor. Ele não respondeu o que eu falei. Ele falou assim, você não tem cara de pastor. Eu falei, tudo bem, mas você vai fazer? Ele falou, vou. Então vamos orar? Vamos. Entende, Pri? Nesse sentido, uma atualização é necessária. Com certeza. Por quê? Porque eu não estou reinterpretando a Bíblia, mas eu estou interpretando a pessoa que está conversando comigo. E isso é necessário. Isso é muito necessário. E aí, quando você tem uma gama de alunos muito diferentes, você consegue chegar nesse entendimento, consegue comunicar? Você estava falando que vocês usam estratégias. Olha o que ele acabou de compartilhar. É fácil? É difícil? Como é que é? Então, há turmas mais desafiadoras do que outras. Sempre tem. Acho que em qualquer instância, né? Eu dou aula também para ensino médio, a gente percebe isso também. Mas... legal esse parâmetro aí, né? A gente percebe também essa diferença. Mas, pelo menos na minha experiência, eu acho que eu consigo. Eu não sou do professor de ficar impondo aquilo que eu acredito. Eu sempre brinco com os nossos professores sobre as teologias de estimação. Todo mundo tem. Né? Mas eu não quero que eles ficam em sala de aula impondo as suas próprias teologias de estimação. Eu acho super honesto do Koinonia apresentar a teologia. A gente apresenta a maior densidade que a gente consegue, dentro da nossa carga horária, dentro do nosso programa, da nossa ementa, aquilo que está mais atual nesse tempo. Tem teologias que já ficaram superadas, então a gente... Não tem por que voltar, não, né? Vamos então a gente frente. dá muita atenção àquilo que é demanda do hoje. Então, nesse sentido, eu acho que sim, minha resposta é sim. O aluno vai sair, mesmo que ele não tenha a intenção de ser pastor, ele vai saber administrar uma igreja, ele vai saber ministrar a palavra. Tem essas práticas? Tem.
Tem. Nós funcionamos por departamentos. São 4 departamentos. Departamento de Teologia Histórica, Departamento de Teologia Sistemática, o Departamento de Teologia Bíblica e o Departamento de Teologia Prática. No Departamento de Teologia Prática, ele tem aula, o nome é bem sugestivo. Bem sugestivo. Prática. Então ele vai aprender. Aí eles querem pregar em todos os cultos, a gente já sabe, né? E aí... E o seminarista, ele é empolgado. É empolgado, né? Muito legal, muito bom. Eles são empolgados. Nossa, meu Deus. A gente tem, às vezes, que o nosso coordenador aqui da sede, o João Canuto, ele está muito próximo, é uma virtude do João, né? Ele é muito próximo dos alunos, ele conta cada histórias bem legais. Não, e o desafio é assim, 30 minutos. 20 minutos, poder da concisão aqui, meu irmão. Você tem só esse tempo para pregar. E aí tem gente empolgada mesmo. E se deixar, fica ali despejando. Eu sempre falo. Púlpito da igreja não é lugar de pregar teologia. Púlpito da igreja é lugar de pregar esperança. Exatamente. Né? Sempre falo isso com eles. Púlpito da igreja é lugar de pregar esperança. Em nome dessa esperança, a gente tem as ferramentas. A teologia é uma delas, que vai nos iluminar a comunicar melhor. Okay. Então esse é o objetivo. Mas eles são empolgados. Às vezes eles querem trazer aquilo que o pastor Serginho, o professor Gustavo, os demais professores ensinam em sala de aula, eles querem trazer e aí acabam... Faz parte do processo. Eu também já fui assim. Todos nós. O pastor Serginho fala que eu prego em 20 minutos, mas eu também já... 20 é quando ele fica muito tempo, tá, gente? Eu tô nessa fase, tô precisando cumprir o tempo que me é dado. Agora vamos lá. Nós estamos quase terminando e eu queria, assim, suprassumo do que você tá lá no Koinonia, você faz a coordenação da pós-graduação. O que te chama a atenção, que faz os seus olhos brilharem e que você sente assim, puxa, quando eu falo isso, eu capto alunos para cá? Cara, tem muito, assim... Aí você pode falar olhando ali. Uma das minhas cadeiras, né, foi a espiritualidade cristã. Então, perceber tanto a transformação da vida das pessoas, no sentido de orar mais mesmo, sabe? Ficar mais piedoso, ter a Bíblia com mais estima. Como que a gente faz isso, Pri? Não tem como ser desassociado da vida. Porque as pessoas, elas ouvem o que a gente está falando, sim, mas elas veem um brilho nos olhos quando a gente está falando. Falando e vivendo, né? Falando, vivendo, sentindo, experimentando mesmo. Então, isso eu acho que é a maior característica do Koinonia, porque o nosso lema é fazer teologia de joelhos. Então as pessoas, elas não só percebem que os professores são bons academicamente, que eles têm um currículo bom, mas que eles são também piedosos, que eles são verdadeiros, que eles fazem realmente teologia de joelhos. São crentes, né? São crentes. É verdade. E você, se você fala assim, olha, não um convite para matrícula, ainda não, mas o que te faz você superar o medo inicial? O que te move a estar todo dia ali, se dedicando, comprometendo? O que te move? O que faz seu olho brilhar e falar assim, não, isso aqui é de Deus e eu quero estar junto? Ótima pergunta. Eu sou uma pessoa, meu perfil, eu preciso ser desafiado. O Koinonia me desafia. Opa. O Koinonia me desafia. E a outra faceta dessa resposta é o fato de eu ser pastor. E o Koinonia hoje é uma pastoral onde eu consigo ser pastor. Opa. Onde eu consigo... eu fui chamado para poder preparar a melhor aula que eu consegui. Entende? Eu não leio livro por ler livro, eu não estudo por estudar. Eu entendo que isso faz parte do meu pastorado. E isso vai desaguar na pastoralidade. E isso enche meus olhos. Opa! Eu estou o diretor. Mas se amanhã ou depois pastor Jorge entender que deve ser outro e eu continuar no corpo de professores, eu ainda vou estar com os olhos brilhando, porque ainda o Koinonia vai me desafiar e eu vou continuar exercendo pastoralidade ali dentro, entende? O corredor do Koinonia, ele é um púlpito para a vida muito bom para mim, sabe? Muito legal, muito bom. Legal, agora para encerrar, vamos no merchandising. Convide o pessoal para se inscrever. Vamos lá, vai o Sérgio primeiro na pós. Na pós. Nós estamos com novidades no Koinonia, novidades. Deixa ele explicar um pouquinho da pós. Pode, vai lá, Serginho. Porque ele fez um projeto tão legal da nova... A gente vai ter uma nova pesquisa agora e ficou muito legal, realmente ficou Fala muito aí, então. Então,
Koinonia, em 2025, ele terá 3 oportunidades de pós-graduação. Opa! História, Cultura e Teologia do Novo Testamento, onde a gente literalmente vai mergulhar mesmo na cultura, na época, entender as densidades, os pensamentos, a biografia de Jesus, entender o que está sendo conversado ali nas biografias, em Mateus, Marcos, Lucas, em João, entender o pensamento das cartas paulinas de forma mais profunda, entender as suas perspectivas. Então, assim, o Novo Testamento é literalmente a nossa carta magna, a gente é cristão. Então, nós lemos o Antigo com a lente do Novo, né? Tudo aponta para Jesus. Então, essa pós, ela está maravilhosa, inclusive. A gente está montando ela com muito carinho, com muita dedicação. Ela vai acontecer nas quintas-feiras, de 8 às 12 horas, que já é um horário que a gente já tem os nossos alunos. E teremos mais 2 pós-graduações aos sábados, que acontecerão de 15 em 15 dias. Uma de apologética. E apologética eu lembro muito do Dallas Willard, né? Ele vai dizer que apologética é compreender bem as faculdades e conseguir explicar ela para as pessoas. Porque às vezes nós temos uma ideia de que a apologética é como se fosse briga e que eu tenho que defender alguma coisa. Não, você precisa entender bem o que você sabe e conseguir responder bem as perguntas que são te feitas. Então a apologética, ela nesse sentido de literalmente ter capacidade de responder as perguntas. E também... É o texto de 1 Pedro, né? Capítulo 3, santifica primeiro Jesus no seu coração e busque estar apto para responder as perguntas que lhe são feitas, né? Porque isso o pastor Sérgio sempre usa uma expressão que eu carrego comigo, que é essa perspectiva reconciliadora. No mundo tão bélico que a gente está, essa capacidade da gente fazer reconciliações, isso é importante. Afinal de contas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo Nossa, é perfeito demais. E na verdade, é um ministério que Paulo deixou pra gente. Qual que é o ministério? Da reconciliação, certo? De 1 Coríntios 5 até o 6 ali. Então, é o ministério da reconciliação. Qual ministério? Você é pastor, você toca, né? Esse é o ministério da reconciliação. E a terceira oportunidade que a gente vai ofertar, né, que o Koinonia está ofertando, é a de teologia sistemática, que é literalmente de organizar tudo o que a gente conhece e sabe sobre Deus através da Bíblia Sagrada, através dos ombros, nós estamos sentados. No curso básico tem a teologia sistemática. Agora, na pós é ainda mais profundo. Isso, é muito mais profundo. Legal. A gente consegue se aprofundar. Eu sempre converso com os alunos, sempre digo que o caminho da teologia, não só da teologia, do estudo, de qualquer faculdade, seja do direito, é um caminho para sempre, né? Eu comecei a estudar teologia formalmente em 2010, tem 14 anos. Então é sempre um caminho para sempre. Entende? Então é isso. Beleza, você fala da pós e você convida o pessoal para se inscrever, então. Vamos lá. O Koinonia, ele tem 10 unidades hoje, tá? Então nós temos, eu sempre esqueço algum, me ajuda. Nós temos aqui em Belo Horizonte, nós temos no sul de Minas, em Lavras, Campo Belo, temos aqui em Lagoa Santa, Santa Luzia, Buritis, lá no Buritis, né? Devo estar esquecendo algo. Aqui, ó, estão me ajudando. Chegou, me ajudando. No Eldorado, em Nova Serrana, também no Centro-Oeste. A gente está plantando lá em Divinópolis também. No bairro Ouro Branco também, em Contagem, na cidade de Perdões. Então a gente tem as unidades. Você pode procurar, você que é do interior, né? Você pode procurar uma das nossas unidades. Se você é de outro estado, a gente tem aluno fora do país, né? Então você pode também estudar na nossa turma online. Mas se você é aqui de Belo Horizonte, aqui mais próximo dos bairros da sede, venha fazer aqui no prédio principal, aqui na Matriz, tá? O Bacharel em Teologia Livre. Tá? O curso é de 3 anos e aí nós oferecemos para você a oportunidade do seu curso ser reconhecido pela agência reguladora, né? Pelo MEC. Então o aluno que desejar ter o bacharel dele reconhecido pelo MEC, aí como todo curso de humanas, ele vai fazer 1 ou 2 anos a mais, vai depender do aluno, das escolhas dele, a gente vai dar os caminhos. A teologia tem disso, né? Tem as possibilidades. Então ele faz 3 anos,
E aí depois ele vai fazer, se ele quiser, para uma vida acadêmica, para fazer pesquisa, enfim, para dar aula, e ele vai fazer o reconhecimento do MEC. Mas os 3 anos que a gente chama de bacharel em teologia livre, já vão capacitá-lo para o exercício ministerial. Legal. Ele sai um obreiro completo, isso pode ter certeza. Matrículas abertas, pode visitar o nosso site www.seminario Koinonia, e lá você vai ter um botão que fala direto comigo, fale com o diretor, vai ter um botão também de matrícula. O nosso Instagram é @Seminario Koinonia, e aí você pode fazer a matrícula online, inclusive. É super legal, fácil. gente, olha só, nós contamos aqui com 2 pessoas super importantes do Seminário Koinonia, e tá faltando você lá. Nós aqui na TVJet já somos mais de 150 mil inscritos. Como eu já disse, falta você. Então, inscreva-se no nosso canal, curta, comente e compartilha. Koinonia, porque o que importa é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meninos. Até mais.